Se sentindo cansado demais com a rotina do dia a dia? Nós da Terapias Integrativas Barros podemos te ajudar. Aqui oferecemos o tratamento de massoterapia, onde você ficará com as energias revigoradas para o seu dia a dia. Atendemos a domicílio. Entre em contato agora e agende seu atendimento. Boa tarde, amores, meus empoderados, minhas empoderadas, sejam bem-vindos a mais um Cacau Pod. Segunda-feira, dia da consciência negra, dia do começo do recomeço do seguir em frente. E hoje, é lógico que eu jamais deixaria essa data passar em branco. E eu trouxe aqui uma convidada espetacular, que é uma convidada que é do meu coração. Joyce da Iluminescence, seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada, Cacau, é um prazer estar aqui, nesse dia tão importante e significativo. Mas como uma professora de sala de aula se torna uma potência com uma marca e com propriedade, né, do que veste e do que fala? Isso é muito interessante, né? Como uma mulher preta, eu fui uma criança preta, né? Eu acho que a minha história não é diferente de outras meninas pretas, né? Da invisibilidade, da exclusão, né? Uma menina periférica. E nesse processo de construção, é muito interessante, eu acredito que tem a ver com a minha personalidade, mas eu encarei isso. Então, eu era uma menina que eu gostava de chamar atenção. Na verdade, assim, eu era uma menina muito fechada até os 11 anos, 10, 11 anos. E eu não sei te falar qual foi a virada de chave nesse momento. Sim. Eu até brinco, a terapia ela precisa existir, sim, porque tem sempre aquele momento que a gente não lembra, que a gente anula. Mas eu lembro muito bem de um acontecimento no meu 6º ano. Era a época da banda Gil, banda Beijo, e eu fiz uns nozinhos na cabeça que ela usava, né? Meu cabelo crespo, eu fiz vários. E assim, fui pra escola, fui ridicularizada, tiraram sarro de mim, aquela exposição, aquela piada. Só que eu peguei isso e falei, é aí que eu vou entrar. A partir de agora, eu não vou ser mais invisível. Eu não aceito, as pessoas vão ter que me notar, as pessoas vão ter que me aceitar, as pessoas vão me ver. Eu não vou mais passar despercebida, né? E foi a minha construção com o vestir, inicialmente, muito conectado à sensualidade, porque a gente não pode deixar de falar da hipersexualização da mulher preta. Com certeza. Né? E naquele momento, uma menina preta, eu era magrinha, mas toda torneadinha, aquela coisa. E aí eu fazia muito uso da sensualidade. Comecei usando essa questão, explorando esse lado. Então, peças extremamente justas. Claro que essa análise eu fiz agora, né? Eu fiz mais velha. Mas olhando para Joyce menina, era essa exploração da sexualidade. O shortinho da Sex Machine, do Piu Piu e tudo mais. A gente tem que trabalhar com o real. O quanto o vestir fala. Quanto o vestir fala. Né? Comunica. E eu comecei ali com as danças. Logo, eu participei de um concurso de banda do carnaval. Então, o carnaval foi meu primeiro palco. Foi a primeira oportunidade que eu tive de protagonizar, né, de estar à frente de uma bateria de banda. Então, para uma menina preta, invisibilizada, de repente você tá com 14 anos, eu era a rainha de uma banda que tinha ali na comunidade onde eu morava, né? Ali eu fui construindo a minha relação com o carnaval. Então, eu acentuava cada vez mais a sensualidade e fortalecia essa mulher, porque as pessoas olhavam, é a rainha da banda, é a rainha da banda. E olha que interessante essa palavra. Você estava atrás, a menina estava atrás de um lugar de fala. E aí, de uma maneira equivocada com base com o pouco que a menina periférica tem direito, eu sempre falo isso, eu sempre me encontro nesse lugar.
E a gente acha que a gente não tem lugar à mesa. Eu sempre cito isso. E eu tô citando isso, toda vez que eu cito isso, eu estou falando nesse lugar que Cacau se encontra agora. Cacau agora tem lugar de fala. Agora eu tenho um microfone à minha disposição. Agora eu tenho uma oportunidade de dar o grito de liberdade que muitas vezes me foi tolhida. A gente tem voz, né? A gente tem voz. Então eu me vejo muito nesse lugar. E então você, a menina que ainda estava com as suas bases não firmes, e a gente sempre vai estar se conhecendo, o autoconhecimento é todo dia. Construindo, né, é uma construção constante. Estava procurando o seu lugar de fala. E ali, naquele lugar, ainda, na verdade, a gente foi apresentada, né? Que é, eu tava vendo eu vou até comprar isso. É tipo um jogo de cartas que ensina sobre ações antirracistas. As expressões. E tem uma Conheço. lá, eu vou até falar porque essa me pegou muito. E que eu escutei isso, acho que muito, e agora que caiu minha ficha. E é bem desse lugar que você está falando, que é: eu não sou as suas negas. Vai lá com as suas negas. E é esse lugar aí. É esse lugar da hipersexualização da mulher preta. Pesado a gente falar, né? É pesado falar. É pesado, dói, né? É muito louco isso. Mas não tem como fugir num dia dessas reflexões, né? A gente tem um mês da consciência negra, mas isso a gente tem que estar refletindo todos os dias. Porque o racismo linguístico, ele existe. O racismo, ele é muito bem estruturado, né? Então, a gente é ensinado a odiar o nosso cabelo. Porque a transição é tão doída. Porque a gente tem medo da rejeição. A gente tem medo de se olhar e se ver feia. Eu tenho cabelo crespo, você sabe, né? Uma coroa linda, que eu falo que é a minha coroa, volumosa. E quando eu saio com o meu black livre, meu black power livre, eu vejo crianças, eu vejo mulheres, eu vejo pessoas olhando impactadas, admiradas, meninas que olham e falam: é possível, que incrível. Porque dentro de uma sociedade racista, carregar sua coroa é desafiador ainda. Você hoje se coloca, inclusive, no lugar de ser referência. Né? A educadora, eu vou falar sempre disso, viu, Joyce? Com muito respeito. Porque eu te vejo hoje, na minha vida mesmo, como minha educadora, nesse lugar. E eu vou chorar, né? Eu falei. Então, eu sempre vou olhar para você com esse olhar muito carinhoso da educadora. E hoje você transformou a sua vida em marca. Você transformou as suas marcas em marcas para impactar outras mulheres, né? É muito forte. E aí, nesse caminho, como que você traz a sua ancestralidade no vestir? Porque, na verdade, você dá aula, uma pergunta, não sei qual é a matéria exatamente, você dá aula dessa educação afro? Eu dou aula de língua portuguesa, na sala de aula língua portuguesa, né? Mas a educação antirracista, ela permeia por todas as disciplinas, né? Sim. Então, eu trago não só nas nossas rodas de conversas, mas também na literatura. Né? Quantos escritores negros eu não aprendi na escola? Sim. Né? Conceição Evaristo, Joel Rufino, Adão Ventura e tantos outros. Eu não aprendi. Né? A Maria Carolina de Jesus, né? Que tem o seu diário, um impacto, um diário tirado, né? Que ela escreveu com papel do lixo. Então, assim, mulheres referências e de resistência, Alzira Rufino, que é santista, que fez parte da Casa da Mulher, se eu não me engano, ela faleceu ano passado. Eu quero fazer outro podcast com você, tá, querida? Nós vamos falar sobre os escritores, sei lá, eu vou arrumar a data específica e certa, tá bom? Obrigada. Só assim. Então, assim, no meu dia a dia, na sala de aula, o meu movimento, a minha existência é antirracista. Exato. Então, quando eu trabalho atualmente eu atuo, na verdade,
na escola José Genésio, que é no Morro do José Menino. Então, eu tenho um número de alunas pretas muito grande. Beijos para as minhas alunas, são maravilhosas. Eu tenho alunos pretos também, beijos, meninas. Eu amo os meus alunos e o impacto e a responsabilidade que eu tenho quando eu entro dentro da comunidade, quando eu entro dentro de uma escola, dentro de uma periferia. E como uma mulher preta que sou hoje, que leva o crespo, que leva o turbante, e que elas olham o meu look todos os dias, e elas falam, a senhora tá tão linda hoje, mas a senhora estava linda ontem. E elas olharem para mim e ver possibilidade. Referência. Né? Ver meninas soltando o cabelo, meninas parando de molhar o cabelo, porque nessa fase elas querem abaixar, diminuir o volume, né? Então, assim, e sem ficar cobrando, você tem que ser assim. Porque também as pessoas, Cacau, confundem, né? Porque nós somos mulheres pretas, somos todas iguais no sentido, para ser preta eu preciso usar um turbante, para ser preta eu preciso andar com roupa colorida. Não, eu preciso ser quem eu sou e quem eu quero ser. Né? As pessoas também confundem, porque você não usa turbante ou porque você não usa o seu crespo, exato, você não está conectada com a sua ancestralidade. Não é sobre isso. É muito além. A história da essência, e por isso que é luminescência. Exatamente. Iluminar a sua essência. Eu lembro que quando eu procurei a Joyce, eu fui participar de um desfile, e eu falei, Joyce, eu quero desfilar eu vou desfilar, tá? Só isso que eu vou ter que falar. Eu quero desfilar a minha ancestralidade. Eu quero... A Joyce... Primeira coisa, aí você vê a consultora de frente. Ela falou, Cacau, primeiro a gente vai conversar pra gente entender a sua essência. Porque não é se caracterizar, não é sair fantasiada. É a gente usar a sua ancestralidade com a tua potência dentro da sua realidade. A gente precisa muito sair do estereótipo, dar um passo atrás da comparação, do estereótipo, do apontar o dedo, para você pegar exatamente a sua essência e iluminar ela. Essa é a proposta da iluminescência. É muito legal quando você traz isso, né? Porque até com os turbantes também, quando as pessoas me procuram, eu quero um turbante. E aí eu pergunto, é para fazer isso? Eu falo, mas espera aí, você está acostumado a usar turbante? O que é importante, essa conexão com a ancestralidade, ela é regada de autoconhecimento e de conhecimento. Cada peça que eu uso, eu preciso entender a história. Porque eu estou olhando, eu estou fazendo referência a pessoas que vieram antes de mim. Então, essa conexão, ela precisa acontecer como? Olhando para mim, quem sou eu? É a primeira pergunta. Quem sou eu? É a mesma coisa, Cacau, eu pegar e falar assim, põe esse turbante, põe uma bata, põe... A Cacau anda assim? Eu falo, a Joyce anda assim. Eu não usei o turbante hoje porque eu vim num programa no Dia da Consciência Negra. Não. E é isso que muitas vezes me entristece, que eu vejo as pessoas fazendo. Joyce, eu vou em tal lugar e vai ser uma festa afro. E aí eu quero me caracterizar. Ei. Errado. As nossas peças não são fantasias. Exato. Eu estou vestida. É a minha identidade, a identidade de um povo, a essência de um povo. Eu não estou colocando uma fantasia. E até você... É legal citar, eu participei, né? Tive... Enfim, o privilégio de ir no African Fashion Week, que aconteceu em maio deste ano. E eu fui como espectadora fazer uma imersão, porque eu sou apaixonada pela moda afro. E quando eu cheguei, eu observei muito isso. Quando você veste uma peça conectada à sua ancestralidade, você precisa ter esta potência para carregar esta peça, para que ela não fique como se fosse uma fantasia. E aí parece que as pessoas se vestiram para aquele evento. Algumas pessoas, sabe? Eu vou para um evento afro, então eu vou pegar aquela roupa que eu não uso nunca, mas que está lá quando esses eventos acontecem. Não é essa a ideia. A ideia é que esta identidade faça parte de você.
Então, assim, eu não preciso usar turbante todos os dias. Mas as pessoas entendem que isso faz parte. Que os colares, os max colares, eu particularmente sou muito conectada a peças de madeira e plástica, em virtude da cor. Né? Então, assim, são mais vivas, mais enérgicas. Então, metal dourado eu gosto, mas não é para o meu dia a dia. Né? Esse mix de cores, o color block, são coisas que fazem parte da minha essência. Até os alunos brincam quando eu estou neutro. Meu neutro é o nude com estampa nude. Mas é o mix de estampa. Maravilhoso. Mas eles olham pra mim e falam, a senhora não tá bem hoje. A senhora tá mais Energia, discreta. né? A energia fala muito. E tá tudo bem eu ter tive- esse dia também. Eu tive o privilégio de participar do workshop. E por isso, essa fala, por isso que eu sei o que você tá falando. Eu tive o privilégio de participar do workshop da Joyce. Tive o privilégio de ver um desfile espetacular. Quando a gente fala, ela fala de essência, esse desfile dela, eu saí de lá chorando, porque realmente era a essência. E tinha ancestralidade ali, a mãe dela estava ali aplaudindo toda essa construção, porque diz muito do trabalho daquela mãe, né? Luminescence, ela diz muito do trabalho daquela mãe, da educação daquela mãe, da ancestralidade daquela mãe, da potência daquela... Eu sou apaixonada na sua mãe. É sobre isso. Obrigada. Sobre isso. E você falou muito claro sobre a energia, né, do vestir, né? Que a gente tá falando assim, a nossa pauta, inclusive, né, é o vestir como uma forma de resistência, né? E a gente tem que resistir aos dias ruins também. Perfeito. Não é sobre isso? Perfeito, perfeito. Quando a gente entende que a gente tem o domínio do vestir, e não é sobre só combinar. Combinar é importante, é legal, né? A gente olha na internet, hoje a gente tem esse acesso à rede social, tem profissionais maravilhosos na rede social que ensinam as combinações, mas qual é a relação que tem com a minha essência, com a minha identidade? É muito interessante quando você fala da minha mãe e a gente falando desse vestir com resistência. Eu lembro quando eu parei de fazer permanente e fui passando pela transição muito nova, porque não era moda, não era tendência, não tinha creme 4AC, 4AB, não tinha nada disso. Né? Então, quando eu soltei meu black, eu usava flores bem grandes. E eu fiquei até um tempo conhecida como a nega da flor. Eu usava, minha amiga fazia umas flores enormes. E minha mãe olhava pra mim e fazia assim, tá todo mundo olhando, filha. Olha isso. Filha, mas tu não quer prender o cabelo? Minha mãe ficava extremamente incomodada. Porque a gente precisa entender que muitas vezes a gente se coloca na posição de guerreira. E eu tenho uma mãe forte, uma mãe que se colocou na linha de frente. Eu tive um pai amoroso, eu perdi meu pai esse ano. E ele foi a minha referência de amor. Meu pai era mostrado, aparecido, sorridente. E minha mãe era a força da casa, a que falava, a que brecava, a minha mãe é o símbolo de força que eu tenho. Então eu vejo minha mãe muito na posição de guerreira. E com muita dificuldade de se colocar na posição de rainha. E muitas vezes nós entramos nessa questão. A gente se coloca na posição de guerreira com muita facilidade, ainda que a gente veja os posts, né? Não quero ser guerreira mais, Xena. eu quero ser Xena, não tenho que ser heroína. Mas, na verdade, a gente é educada, é ensinada e o sistema nos oprime tanto que se a gente não guerrear, se a gente não lutar pelos nossos espaços, nós não estaríamos aqui hoje. A gente sabe que a gente tem uma caminhada de aprovação diária. A gente tem que provar que aquele lugar é nosso de direito todos os dias. Nós, como mulheres pretas,
que a gente fala também da menina preta, porque tem muito dessa menina hoje se realizando nas nossas realizações, e a gente sabe disso. A gente tem que todos os dias provar que aquele lugar é o nosso lugar de direito. A gente batalhou, estudou, buscou. A gente tem que provar todo dia que a gente é merecedor daquele lugar, é nosso direito e ponto final. Então, essa fala da a guerreira, a gente foi meio que ensinado. A gente tinha que provar isso dentro da sala de aula. A gente tem que provar isso no nosso local de trabalho. A gente tem que provar isso numa sociedade que diz que não existe racismo, que não existe preconceito. E a gente sabe que existe num simples olhar. Isso. Quando você traz isso, Cacá, é muito interessante. Porque, olha só, a gente é ensinado a ser guerreira. Mas quando a gente coloca a nossa coroa e olha de cima, aí você é nojenta. Ela se acha. A gente se acha mesmo, tá, gente? A gente já chegou desse... E não é sobre se achar, é sobre entender onde a gente chegou. Hoje, o turbante é a minha coroa. Hoje, o turbante, ele fala antes mesmo de eu abrir a boca. E eu faço essa conexão do vestir, né? Então, o turbante, ele resplandece. Ele não é um acessório. Eu não uso por moda, sabe? Eu sempre tive vontade de usar. Eu acho importante citar aqui a empreendedora, uma empreendedora preta, que é a Michele do Boutique Crioula de São Paulo. Foi com ela que eu aprendi. Ela veio fazer uma oficina com um grupo aqui, eu tive essa oportunidade. Daí em diante, hoje ela tem um trabalho lindo, né? E desde quando eu aprendi, que foi também uma construção, porque eu só usava o tipo aberto, com o cabelo de fora, né? Mas foi um processo de construção. Vai falando que eu vou pegar um negócio aqui. E olha só que interessante. O vestir é uma ferramenta que a gente tem no nosso dia a dia como um instrumento de transformação. Quando eu entendo o vestir, eu me conecto comigo mesma, eu falo, o que a Joyce tem para hoje? Hoje a Joyce está estressadíssima, não está acessível, a acessibilidade da Joyce hoje está falha. Joyce tem uma reunião importante, onde ela precisa trazer, sim, a força, o poder e a autoridade. Então, eu pego peças mais estruturadas, né? Eu não pego peças fluidas, eu pego peças mais estruturadas e elas se tornam a minha armadura. Porque as pessoas, inclusive eu brinco, que quando eu uso o turbante fechado, sem esse nó, sem essa ideia de flor, ele reto, fechado, ele me deixa com uma postura de mais autoridade. E eu gosto de usar ele assim, quando eu tenho algumas reuniões, porque ele já comunica que, ei, você está falando com uma pessoa que conhece, você está falando com uma pessoa que entende. Olha a diferença. E isso, em uma sociedade racista como a nossa, gera um impacto muito grande. Porque ela não é guerreira, ela é rainha, ela reina. E eu não preciso falar, eu não preciso sustentar um título dado pelo outro, quando eu entendo as minhas origens, quando eu entendo que a minha cultura é tão rica e tem um valor tão alto, tão grande quanto outras culturas, diferente do que a sociedade nos ensina. Né? É o que a gente fala, a gente aprendeu que a gente não tem lugar de fala, mas ainda bem que a nossa busca, né, fez com que a gente enxergasse esse lugar. Mas a iluminescência é a nossa marca desse turbante maravilhoso. Ela tá falando, gente, tanto do... Eu até peguei aqui, que eu trouxe, o turbante aberto, a flor. E eu participei, Joyce, de um desfile. E tinha, eu não vou lembrar o nome dela, da Amo Turbantes. Ai, Amo Turbantes, é a Jacira. Jacira.
Empreendedora meu amor. maravilhosa também. E ela me presenteou com esse turbante. A Jacira. E a hora que eu entrei na passarela com esse turbante e realmente você veste a sua coroa, realmente a sua ancestralidade, ela tá ali presente, porque você se vê conectada com a sua verdade. Assim, na hora que a gente estava pronta, eu com o meu turbante maravilhoso de Jacira, eu consegui ficar mais empoderada, ou mais tomei posse do que era meu Fortalecida. mesmo. Porque diferente. você se conectou com a essência e você conseguiu externá-la. Porque às vezes a gente sabe a essência, mas a opressão externa, ela faz com que, exemplo, não tem problema nenhum alisar o cabelo quando eu sei quem eu sou. A questão é quando eu rejeito quem eu sou. Buscando a aceitação Buscando externa. uma aprovação externa. E é desafiador. É desafiador, não é uma tarefa fácil. A Joyce de hoje, ela é a construção. Eu estou com 36 anos. Quer dizer, me reconhecer preta, me ver preta. Enquanto eu estava dentro da comunidade, enquanto eu estava num espaço que a sociedade diz, este é o teu lugar, por exemplo, o carnaval é uma festa maravilhosa. Eu sou muito grata a tudo que eu vivenciei. Hoje eu estou fora do carnaval, não faço parte. Mas enquanto eu estava somente neste espaço dentro da sociedade, as pessoas me enxergavam como a rainha da bateria da Vila Matias, que eu fui 7 anos rainha da bateria da Vila Matias. Eu fui princesa do Carnaval de Santos 2012 e 2010. Fui moça do Águia de Ouro 2014, 2015 e 2016. E as pessoas não enxergavam a professora. Olha que interessante. E quando eu falava que eu era professora, era um absurdo. Sim. Era, nossa, você é professora? As pessoas nem percebem, como eu falei, né? É estrutural. É estrutural. É estrutural. As pessoas não percebiam. Nossa, você é professora? Você não vive da dança? É como se falasse para o menino que ele só pode jogar futebol. Exato. E a gente precisa romper essa existência. Sim. Somos bons no futebol, bons no samba. A mesma coisa quando olha para uma menina preta e fala, tu no samba, tu tinha que sambar. Gente, a estrutura racista, não, ela não tem que sambar. Ela pode ser o que ela quiser. Sobre isso. É sobre isso. Né? Então é muito importante quando a gente fala de ter voz. Essa Joyce, ela foi desse processo. E aquilo começou a me irritar, sabe? Foi realização de um sonho, eu fui rainha, eu fui princesa, eu estava brilhando, aquele corpo lindo, aquele corpo escultural que a sociedade gosta e tal. E eu falei, e o lado intelectual da gente? A gente não tem, não? Não temos, e muito. Sobre isso. Né? E aí eu lembro que algumas pessoas, quando eu falei, estou saindo do carnaval, você está no auge, foi 2000, meu último desfile foi 2017. Você está no auge, você não vai ser ninguém, eu quero ver o que você vai ser quando sair daqui. Oi? Ai. É muito forte isso, eu sou sincera. Cacau ainda está no seu desenvolvimento de aprendizado e eternamente. Eu ainda preciso controlar minha reatividade. Eu ainda estou reativa a algumas coisas. Me agride muito, porque eu sei o que é estar dentro de uma caixinha imposta pelo que o preconceito acha que você merece. Ainda bem que hoje temos voz, conquistamos, que não é ainda bem que não foi dado, foi conquistado com muita luta, com muita garra, com todos os dias se reafirmar, porque a gente precisa se reafirmar todos os dias. Então, algumas coisas ainda me pegam no lugar que eu preciso segurar a onda da Cacau aqui. Ô, Joyce, dentro disso, conta um pouco pra mim o que é a história do turbante na nossa resistência e que nasce a marca da Iluminescência, e depois eu quero falar sobre a nossa rainha, né? Sobre isso, a gente tem que falar sobre esse projeto.
Então, o turbante, né, ele não é um acessório como algumas pessoas acreditam que seja, né? O turbante, ele traz identidade, ele tem essa potencialidade. Então, assim, não se sabe onde, quando surgiu, onde surgiu. Nós não sabemos, nós não temos essa referência. Nós, brasileiros, temos a referência do turbante em virtude do povo africano, certo? Então, em alguns grupos africanos, o turbante, ele tem uma funcionalidade, uma ação, uma funcionalidade. Uma delas é a proteção da cabeça, no sentido de algumas mulheres que carregam coisas na cabeça, exatamente, faz parte da cultura. Sim. Então, ele tem essa proteção. Ele traz também o estado civil em alguns grupos. Olha. É muito interessante. Então, ele vai determinar, por exemplo, dependendo do tipo da amarração, se é uma mulher solteira, se é uma mulher viúva, se é uma mulher casada. Olha que interessante. Interessante. Né? Também, na religião de matriz africana, ele traz a proteção do ori, que em Yorubá significa cabeça. Por quê? Porque, sim, tem essa ideia de que a cabeça é energética, sim, né? Como total. Nós sabemos, total. Então, a proteção desta energia, então também tem um tipo de amarração conectado a cada orixá que se acredita. Então, assim, o turbante, ele ressurge hoje no século... Ressurge não é uma palavra adequada, mas assim, ele traz uma marca, uma visibilidade. Eu de acho que agora potencialidade. Ele tá no momento dessa visibilidade. Porque também em alguns grupos, dependendo da altura do turbante, ele vai trazer hierarquia. Quem tem mais poder usa o turbante mais alto. Então, também tem essa relação. Hoje, o turbante ele é visto como a coroa da mulher preta. Adoro. Então, eu acho que chegar hoje, carregar um turbante, não é só como a gente coloca um brinco, não é como a gente põe uma pulseira e um anel, não. Quando eu coloco um turbante, eu falo, eu sei a mulher preta que eu sou. Eu sei a rainha que reina dentro de mim. Entenderam, meus amores? A partir dessa sapiência, dessa sabedoria sobre si mesma, ela me lança um projeto que leva, óbvio, esse nome que é muito claro, que é Resplandece Rainha. Joyce, o que você traz pra gente com esse projeto Resplandece Rainha? Na verdade, né, o Resplandece Rainha, ele vem do turbante mesmo, né? Foi o lançamento, foi o nome que, enfim, toda a minha conexão com meu pai, com meu Deus, trouxe chegar um momento e falar assim, ei, é hora de você resplandecer. Chega de viver dores. Chega de nos apoiarmos nessas dores. Chega. Você é uma mulher incrível, você é uma mulher potente. Porque a gente não pode deixar de falar que, como mulher dentro dessa sociedade extremamente machista, e como mulher preta, que a gente sabe que o desafio é muito maior, tudo fica ainda mais desafiador. Fora as nossas dores pessoais, as nossas frustrações, elas existem. Elas não podem ser anuladas, a gente tem que cuidar disso também. Então, eu não vim aqui, Cacau, falar somente brilhe, porque às vezes a gente tem uma referência de que a rainha ela é perfeita. Não. A dona de casa ela é rainha, a que trabalha fora ela é rainha, todas nós somos rainhas. Nós, mulheres, nascemos para reinar, sim, né? Só que a questão muitas vezes a gente se pega nisso, na beleza, e acha que a dor não vai existir. Ela existe. E toda rainha, ela carrega, assim, a responsabilidade
Então, como lidar, né, Cacau? Brilhar, resplandecer com dor. Eu acredito, eu sempre falo isso, que acolher as nossas dores é um ato de autocuidado, a gente só consegue, eu só sei lidar com aquilo que eu conheço. Exatamente. Então eu tenho que acolher sim as minhas fragilidades. Eu tenho, é um ato de sabedoria mesmo, gente, de amor próprio, de autocuidado. Acolha as suas dores. A Joyce era muito clara quando ela disse que a minha vestimenta fala por si só. Então ela também sabe acolher os dias que ela não tá legal. Então ela não vai estar colorida, exuberante, ela vai estar mais sóbria. Ela vai estar mais fechada mesmo. E a vestimenta dela por si só vai falar isso. E isso é autoconhecimento, é se acolher. Perfeito, autoconhecimento, autocuidado. E um ponto legal que você falou foi, né? Hoje eu não tô bem comigo. Eu venho com a minha armadura que eu falo porque a vestimenta, ela é uma ferramenta de transformação. Para comunicar aquilo, hoje não estou muito para conversar, ok. Da mesma forma, Cacau, que tem dias que eu não tô legal e eu falo, eu preciso de um verde, eu preciso de um amarelo, porque eu também não aceito ficar só vivendo isso. Vivi isso ontem, vivi anteontem. Não aceito. Vamos colocar o amarelo, Joyce. Isso é eu conversando com as minhas dores. Você vai continuar. Você ficar sofrendo hoje aqui não vai mudar. Levanta, vamos andar. Se não dá sozinha, pede ajuda, porque a gente se fortalece também, né? E eu tenho uma rede de apoio. Eu sou irmã, somos em 5 mulheres, né? Potentes. 5 mulheres potentes. 5 mulheres, 2 sobrinhas, né? Uma família feminina, então tem uma rede de apoio. Ter uma rede de apoio é muito importante. Então é usar a vestimenta como resistência a isso e falar, não, eu resisto, ainda que o mundo queira me oprimir, eu não vou aceitar. Então é um movimento de cuidado, isso é autocuidado. O tempo todo. O tempo todo. Autocuidado, autoconhecimento, autoconfiança, né? Autoestima. Autoestima, que a gente não pode deixar de pontuar. Eu acho muito interessante que também, às vezes a gente brinca, a autoestima tá alta, que legal, mas também usar peças, né, Cacau, que valorizem, que potencialize, porque não é só sobre usar o que eu gosto, mas também potencializar os meus aspectos positivos, porque como mulher nós temos os pontos que nós não gostamos. Sim. E tem como camuflar isso no nosso dia a dia, tem como a gente, numa dinâmica muito simples, às vezes as pessoas falam, quanto tempo tu demora para se arrumar? E eu falo 10, 15 minutos. Como? 20 minutos. Como? Porque eu conheço meu guarda-roupa. Porque eu tenho um guarda-roupa funcional. Eu tenho camisa branca, gente, porque aquela ideia de, a camisa branca é uma camisa que todo mundo tem que ter. A causa, para mim não é funcional. Eu tenho uma camisa branca que eu uso para os meus dias sóbrios, mas para o meu dia a dia, para a minha rotina, as minhas camisas são coloridas, eu uso mix de estampa e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é porque é uma mulher preta que tem que andar colorida. Não, é porque você se conhece a sua essência. Gente, vocês veem que a conversa... Eu preciso fazer uns 10 podcasts, uns 10 programas com a Joyce, porque é muito assunto. Ela vai voltar. Tem algumas pessoas que eu já estou dando a incumbência delas voltarem. E a Joyce é uma delas. Eu quero falar com a Joyce ainda sobre literatura negra, afro. Eu quero entender das minhas raízes. Então eu quero trazer você para falar sobre essa. Não quero outra pessoa, quero você. Podemos. Tá, querida? E eu quero saber o que tem, antes da gente encerrar, que tem uma iluminescência aqui, ó, do meu lado. Eu tô curiosa para saber o que é. Aqui, né, nós lançamos agora em outubro. Você teve a oportunidade de estar no nosso desfile. Muito obrigada pela presença. Prazer do meu. A coleção Resplandece Rainha, que foi a nossa coleção de turbantes, né? E ele vem assim, gente, já para guardar, bem bonitinho. Para quem não sabe usar,
Ele vem também com cartãozinho aqui, ó. Legal mostrar, tá? Com QR Code. Autoexplicativo. Que eu conto um pouco da história do turbante. É tudo educativo, né, professora? Professora. E aí você pode entrar, tem um vídeo meu explicando 3 formas de usar o turbante, que aí você pode treinar, né? Porque a gente trabalha com esse turbante que é para fazer a amarração, então para você criar a sua, fazer a sua, olha aqui, tá? Então ele vem assim. Eu coloco em você, Cacau. Gente, eu vou encerrar o programa com a Joyce fazendo a amarração de um turbante você na acha? Cacau. O meu diretor, ele fica louco. Será que vai dar? Só no meu programa que tem essas coisas, vai vendo, peraí. Vai dar, dá. Ele nem olha pra mim, ó. Olha o que eu faço. Eu vou aqui, eu passo na frente de Como todas nós as vamos câmeras fazer? dele. Eu vou ficar aqui. O meu diretor, ele é mágico, ele tem potência. Deixa eu ver. Será onde que estamos. consegue? Pra onde eu vou? Pra cá? Aqui, pronto, achei. Nós vamos encerrar esse programa com a Cacau resplandecendo a sua coroa. Colocando a sua coroa. Vamos lá? É uma forma muito simples, né? De trás pra frente. Ó. E o que é legal, Cacau, pra quem não tem muita prática, eu sempre falo pra dar um nó. Claro que fazer uma amarração com tecido de algodão com poliéster, vai dar mais volume. Vocês estão vendo? Ó, eu puxei aqui atrás. Tá bem apertadinho aqui, tá firme? Tá. E simplesmente agora eu pego uma ponta. Olha só. Eu vou cobrir aqui. Vou esconder o cabelo da Cacau. Olha só. E pego mais uma ponta. Ó. E esconda. E olha só como a Cacau está poderosa, gente. Gente, olha maravilha. isso. Deixa eu levantar. Calma. Olhem, Calma, gente. Vou voltar pro meu lugar. para encerrar. Ai. E assim, encerramos o nosso... Gente do céu, eu vou abaixar um pouquinho pra trás. Assim olha só. encerramos o nosso programa com essa maravilha de resistência da mãozinha aqui. Muito obrigada Eu que agradeço. pela sua presença, pelos seus ensinamentos, por sempre impactar e emocionar a minha vida. Obrigada a todos espectadores por mais esse programa. Espero que vocês tenham gostado e esse é o nosso grito de consciência. Esse é o nosso grito da nossa consciência. Que eu tô emocionada, tá bom? Um beijo para vocês. Sigam, compartilhem, que mais pessoas se acheguem nesse cantinho, que é exatamente para isso. Joyce, muito obrigada. Eu agradeço. E fica aí, resplandece, rainha. Coloca pra fora a rainha que tá dentro de você. Você pode, a gente tá aqui pra ajudar, Ai, né? gente do céu, eu tô emocionada. Amores, um beijo. Muito obrigada. Todo programa eu termino ele chorando, emocionada. Semana abençoada para todos nós. Que esse feriado seja de consciência e que a gente um dia não precise mais ter que gritar por nossos direitos, pelo nosso lugar de fala, por aquilo que é nosso mesmo, por direito. Um beijo, semana abençoada e até mais.